E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade, trazendo um videozinho sobre a PL das fake news, né? Que é um assunto que está bem em voga esses últimos dias. É, eu vou ser bem honesto, eu não estava acompanhando praticamente nada sobre isso até agora. Eu comecei a ver assim no momento em que saíram notícias, né, na Choquei e tudo mais, sobre o Google ter colocado na página inicial deles, né, a página de pesquisa, um aviso contra a pele das fake news, né? E, como eu falei, eu não estava muito a par do assunto, então eu não estava opinando nem vendo muita coisa sobre isso, mas eu pensei assim, já que eu quero ir atrás desse assunto, eu vou fazer o que a enorme maioria das pessoas opinando a favor ou contra não está fazendo, que é ler o texto sobre o que é a pele das fake news, né? Vamos lá, eu tô aqui com o documento original, né, o projeto de lei é, aqui do Senado Federal, projeto de lei número 2630 de 2020, ou seja, já é um projeto que já está há um tempo. Um projeto de lei, resumidamente, implica que não é algo que já está funcionando, já está rolando, mas sim é um projeto que é proposto por alguém, nesse caso o senador Alessandro Vieira da Cidadania de Sergipe, eu não sei quem é algum senador nosso, mas isso implica que o projeto pode passar por mudanças, pode ser aprovado ou reprovado, etc. Ou pode ser aprovado parcialmente, piriri, parará. Mas vamos lá. Esse projeto de lei institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Piriri, parari, piriri, o Congresso Nacional, tarari, tarará. Tá, capítulo 1, disposições preliminares. Essa lei estabelece normas, diretrizes e mecanismos de transparência de redes sociais e de serviços de mensageria privada através da internet, para desestimular o seu abuso ou manipulação com o potencial de dar causa a danos individuais ou coletivos. Beleza, tá aí ok, então basicamente é mecanismos para a internet de forma que ela não possa ser abusada, né, ou usada para manipular informações. Beleza. Essa lei não se aplica a provedor de aplicação que oferte serviço de rede social ao público brasileiro com menos de 2 milhões de usuários registrados, para o qual. Então, basicamente assim, se for uma rede social com menos de 2 milhões de usuários, essa lei não se aplica a ela. Eu nem sei se tem alguma no Brasil que tenha menos de 2 milhões de usuários, mas é interessante saber disso. Isso aqui é importante, ó, é, não lembro se isso aqui é inciso talvez? 2. O disposto no caput se aplica mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que ela tenha serviço ofertado ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo tendo estabelecimento no Brasil. Ou seja, não importa se a empresa tem sede no Brasil, né? Tipo, elas têm a versão brasileira. Se ela está disponível para o público brasileiro, para esse público brasileiro, o que tiver nessa lei, quando ela for aprovada, vai se aplicar. E se ela for aprovada, vai se aplicar. Parari, parará, beleza. Artigo 2, essa lei tem que considerar os princípios e garantias do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados. O Marco Civil regula uma porrada de coisa em relação ao uso da internet, não vou entrar em detalhe aqui, e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é bem mais recente, ela dispõe sobre os dados dos usuários dos serviços. Beleza. E artigo 3, a partir daqui que realmente começa o negócio. A Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência Digital na Internet tem como objetivos o fortalecimento do processo democrático por meio do combate à desinformação e do fomento à diversidade de informações na internet no Brasil. Eu já vou fazer um parênteses que eu já acho que o problema começa um pouco aqui, porque tudo bem que o documento ele vai explicar o que ele quer dizer com desinformação, mas é um termo que ele é muito vago. É um termo que pode significar muita coisa e pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. E o termo diversidade de informações não significa nada, basicamente. É, o inciso 2 do artigo 3º. A busca por maior transparência sobre conteúdos pagos disponibilizados para o usuário. Beleza? Inciso 3, desencorajar o. Ah, esse treco aqui que eu tinha falado é parágrafo, tá maluco?
inciso 3 do artigo 3, desencorajar o uso de contas inautênticas para disseminar desinformações nas aplicações de internet, e o documento depois vai explicar o que é contas inautênticas para o efeito da lei. É aqui que a gente entra. Para os efeitos dessa lei, considera-se provedor de aplicação, uma pessoa física ou jurídica que provém as aplicações de internet. Desinformação, beleza, que é importante saber, conteúdo em parte ou no todo que inequivocadamente, ou seja, sem qualquer dúvida, né, tipo, sem qualquer chance de se provar errado, né, é um conteúdo que é mostrado como falso ou enganoso, passível de verificação, que é um ponto muito importante, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado, com potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia, o que também é um ponto muito importante. Então, assim, você pode criar conteúdos que não sejam exatamente verdade, desde que ele tenha um intuito de humor ou de paródia. Mas eu imagino que talvez isso implique em ser claro que é uma paródia, mas a gente vai seguir aqui. O problema aqui tem dois pontos. Algo que é inequivocadamente falso ou enganoso. Inequivocadamente é uma palavra muito forte para você usar. E passível de verificação também é muito complicado, porque, tipo assim, verificação de quem? Quem que é o responsável? Esse é um dos maiores problemas, eu acho, dessa lei. Quem que é o responsável pela verificação do que é verdade ou não? É o governo? Essa verificação é feita antes ou depois? Isso é extremamente complicado. Inciso 3, a conta é qualquer acesso à aplicação de internet concedido a indivíduos ou grupos, beleza, acho que isso aqui é meio autoexplicativo. E que permita a publicação de conteúdo. Conta inautêntica, isso é interessante. Uma conta criada ou usada com o propósito de disseminar desinformação ou assumir identidade de terceira pessoa para enganar o público. E aí, claro, que a gente volta para aquilo que é. Você pode fazer isso desde que tenha conteúdo, seja com o intuito humorístico ou de paródia. Disseminadores artificiais é qualquer programa de computador ou tecnologia empregada para simular, substituir ou facilitar atividades de humanos na disseminação de conteúdo em aplicações de internet. Basicamente aqui os bots de internet. Rede de disseminação artificial, conjunto. É basicamente. Tá, grupo de fake news, vai, digamos assim. É, conteúdo, dados ou informações, processado ou não, que pode ser utilizado para produção e transmissão de conhecimento. Tá. Compartilhado aqui na internet, independente da forma de distribuição. Tá. Beleza? Conteúdo patrocinado é qualquer conteúdo criado em troca de pagamento ou valor. Tá. Então, qualquer post patrocinado que a gente já vê por aí. Verificadores de fatos independentes. Pessoa jurídica que realiza uma verificação criteriosa de fatos de acordo com os parâmetros e princípios dessa lei. Ou seja, tem que ser uma pessoa jurídica, tem que ser uma empresa, ou alguma ONG, ou algum grupo. Não pode ser uma pessoa ou várias pessoas físicas. Eu ou você, individualmente, não podemos ser verificadores de fatos independentes. Rede social, aplicação de internet que realiza a conexão de usuários. Beleza, acho que isso aqui também é meio autoexplicativo. Vamos ver se tem mais algum ponto importante. Tá. Serviço de mensageria privada, provedores de aplicação que prestam serviço de mensagens instantâneas por meio de comunicação interpessoal. Tá, então a gente pode colocar aqui rede social, coisas como Instagram, Twitter, Facebook, etc. E sem serviço de mensageria privada, coisas como Telegram e o WhatsApp, basicamente. Capítulo 2 da responsabilidade dos provedores de aplicação no combate à desinformação e aumento da transparência na internet. Artigo 5º, são vedados nas aplicações de internet contas inautênticas, ou seja, você não pode ter contas falsas que não são de humor ou de paródia com o intuito de espalhar desinformação, contas fake, né, basicamente. Disseminadores artificiais não rotulados. Entendidos como aqueles cujo uso não é comunicado ao provedor de aplicação e ao usuário, bem como aqueles utilizados para desinformação. Disseminadores artificiais não rotulados. Disseminadores artificiais. Tá, então bots. É vedado o uso de bots. É vedado contas inautênticas, né? Contas fake. Redes de disseminação artificial, né? Então,
grupos de fake news, redes de bots, grupos de WhatsApp de fake news, etc. Conteúdos patrocinados não rotulados, ou seja, todo conteúdo patrocinado tem que ficar claro que aquilo é, é um conteúdo patrocinado, que já é uma coisa que já tem sido feito pelas próprias empresas. Tá. As vedações do CAPT não implicaram restrição ao livre desenvolvimento na personalidade individual, manifestação artística, intelectual, de conteúdo satírico, religioso, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural. Digamos aqui, pelo que eu entendo disso, né, desse parágrafo primeiro desse artigo 5º, isso não se aplica se você tiver, por exemplo, imagina que eu quero falar que o Lula é um bandido, ou que o Bolsonaro é um bandido. Tecnicamente, se eu for um jornalista, eu só posso dizer isso se tiver processos que transitarem julgados e eles foram culpados de alguma coisa que é um crime. Só que o que esse parágrafo primeiro fala, se você é uma pessoa física que seja por manifestação política, manifestação individual, fazer uma sátira, qualquer coisa assim, você pode chegar e falar isso, postar na sua internet. Beleza. Os rótulos de que trata esse artigo devem ser identificados de maneira evidente aos usuários. Tá, beleza. Então, os rótulos disso aqui, né? Contas fake, bots, redes de fake news, conteúdos patrocinados e essa questão da manifestação, tudo isso tem que ser evidente para os outros usuários, todas essas coisas. Beleza. Dada a natureza complexa e rápida mudança do comportamento de fake news, os provedores ou seja, as redes sociais, etc., têm que desenvolver procedimentos para melhorar essas proteções, contra esses comportamentos ilícitos. Parari, parará. Inclusive, ó, isso é interessante. Inclusive a proteção contra o uso de imagens manipuladas para imitar a realidade. Que eu imagino aí que seja basicamente inteligência artificial e uso de inteligência artificial em montagens e coisas desse tipo. Seção 2. Dever de transparência dos provedores de aplicação. Artigo 6º. Os provedores de aplicação, ou seja, redes sociais, etc., têm que tornar público nos seus sites em português, dados atualizados contendo número total de postagens e de contas destacadas removidas ou suspensas, contendo a devida motivação, localização e metodologia utilizada na detecção de irregularidade. Ou seja, digamos que você tem uma conta promovida, destacada por alguma razão boa, beleza, isso tem que ter. Tem que ficar claro o porquê. E também o contrário, se você teve uma conta removida ou suspensa, isso tem que ficar claro o que você fez para que isso acontecesse. Número total de bots, grupos de fake news, etc. Conteúdos patrocinados destacados, removidos ou suspensos. Tem que conter a devida motivação, localização, parará, parará. Beleza? Os provedores, as redes sociais, têm que prover dar os dados atualizados do número total de rotulação de conteúdo, remoções ou suspensões que foram revertidas pela plataforma. Então, o número total para todos os usuários que tiveram alguma coisa, né? Tipo, suspensões, remoções, etc. Então, tem que ter um número total de pessoas que foram, por exemplo, banidas, coisas desse tipo. Quarto, comparação com métricas históricas de remoção de contas e de conteúdo no Brasil. Ou seja, tem que basicamente mostrar se tal pessoa virou presidente do Brasil. Isso implicou em ter mais ou menos contas removidas. Porque isso é um tipo de coisa que a galera fala, né? Por exemplo, o Elon Musk comprou o Twitter. E a galera tá falando que, tipo, começou a ter muito menos remoção de contas de extrema direita. Então isso é para basicamente barrar isso. Tem que ficar claro as métricas que vão acontecendo de tipo, tá tendo estão bloqueando mais usuário ou estão bloqueando menos usuário? E o que aconteceu nessa época para isso acontecer, né? Em relação aos perfis removidos, as plataformas têm que fornecer de forma desagregada os dados categorizados por gênero, idade e origem dos perfis. Beleza. Então, ou seja, tem que ter tem que ter essas categorias, né? Você tem que ter o gênero das pessoas que foram banidas, a idade e a origem dos perfis. Os dados e relatórios devem ser disponibilizados com padrões. Tá, beleza. Então tem que ser tipo dados abertos, basicamente tem que ser acessíveis de alguma forma. Uh, os dados têm que ser atualizados no mínimo semanalmente, beleza. Artigo 7º. Os relatórios têm que conter no mínimo os seguintes dados: número de contas. Tá, isso aqui está escrito errado. De contas registradas em solo brasileiro.
Tá, beleza. Quantas contas tem registrada no Brasil? Quantas contas fakes foram removidas da rede? Quantos grupos de disseminação de fake news, etc., conteúdos patrocinados não registrados, etc., foram removidos ou tiveram alcance reduzido. Número de reclamações recebidas sobre comportamento ilegal, indicando a origem e o motivo da reclamação, e o tempo entre receber as reclamações e uma resposta dada. Beleza. Isso tudo é o que as redes têm que fornecer nesse relatório que eles têm que distribuir periodicamente, tá? Dados relacionados a engajamento ou interações com conteúdos verificados como desinformação. Então tem que mostrar, tipo assim, beleza, isso aqui foi rotulado como desinformação, mas quer dizer que ainda está tendo muita visualização, não teve, o pessoal ainda está compartilhando. A ideia é mostrar que assim, um negócio que já foi tido como fake news, ainda está dando engajamento? Acho que essa é a ideia. Estrutura dedicada ao combate à desinformação no Brasil, em comparação a outros países. Conteúdo, número de pessoal diretamente empregado na análise de conteúdo. Tá, basicamente no relatório tem que conter quem que a empresa tem, por exemplo, quem que o Twitter, o Facebook, o Instagram, etc., tem dentro da equipe deles, qual que é a estrutura que eles têm para combater desinformação, seja programadores, verificadores, parará, e qual que é a comparação disso em relação a outros países. Em relação ao conteúdo patrocinado, quem pagou pelo conteúdo, isso é interessante. Qual que é o público-alvo e quanto foi gasto. Isso é uma forma de combater coisas tipo o negócio da Cambridge Analytica, né, do Facebook e da eleição do Trump. Tipo assim, quem que pagou esses posts, esse fluxo de desinformação e qual que era o público-alvo que isso impactou, né? Para quem que isso foi, quem que era o objetivo dessas informações. Os relatórios devem apontar a relação. Tá, basicamente o relatório tem que falar, ó, os bots, as contas falsas e a disseminação desses conteúdos fakes, isso tem que levar a indicar as redes que são montadas para essas fake news, os grupos de fake news, etc. Então, esse tipo esses conteúdos aqui estão vindo de um grupo de extrema direita, esse conteúdo aqui estão vindo de um grupo de extrema esquerda, esse conteúdo aqui está vindo de um grupo de pessoas do sul, ou do sudeste, ou do centro, ou de Brasília, ou de São Paulo, etc. Tem que dar alguma indicação de onde está vindo essa desinformação, essas fake news. Os relatórios têm que ser publicados, esses relatórios têm que ser publicados a cada trimestre e durante períodos eleitorais semanalmente. Interessante. Resguardado o respeito à proteção de dados pessoais, as redes devem atuar para facilitar o comportamento de dados com instituições de pesquisa para análise acadêmica de desinformação. Ou seja, as empresas, as redes sociais, etc., têm que, ao mesmo tempo que elas respeitam os dados pessoais dos usuários, elas têm que facilitar o compartilhamento de toda essa tecnologia e dados, etc., para as instituições de pesquisa, para seguir com pesquisa sobre desinformação, verificação, etc. Seção 3. Das medidas contra a desinformação. Artigo 9. Aos provedores de aplicação de que trata essa lei, cabe a tomada de medidas necessárias para proteger a sociedade contra a disseminação de desinformação por meio de serviços, informando piriri parará. As medidas devem ser proporcionais, não discriminatórias e não implicarão em restrição ao livre desenvolvimento da personalidade. Tá, então basicamente assim, além do que já está obrigado aqui, as empresas de redes sociais, etc., elas têm que tomar todas as medidas necessárias para proteger a sociedade contra as fake news, não violando coisas tipo a sua personalidade individual, ou seja, as suas opiniões individuais, manifestação artística, né? Então, críticas tipo charges e pinturas e grafites e ilustrações, coisas do tipo, sátiras, humor, etc. Opiniões religiosas, então não pode ferir a religião de ninguém. Ficções, coisas de livros, histórias e contos, etc. Beleza. E aí consideram-se boas práticas, né? Então parâmetros para as empresas seguirem, uso de verificações provenientes de verificadores de fatos independentes com ênfase no fatos. Aí é engraçado, porque o Twitter ele já faz isso, só que ele faz usando os próprios usuários que conseguem em massa verificar uma informação, que não é o que a lei diz. A lei diz que esses verificadores provenientes, esses verificadores de fatos independentes têm que ser pessoas jurídicas. Isso é um ponto muito importante. Uh, ou seja, né, você como indivíduo não pode verificar nada. Pela lei, pelo corpo original da lei, tem que ser alguma pessoa jurídica, empresas, ONGs,
grupos políticos, etc. Uma outra boa prática é desabilitar o uso de recursos de transmissão de conteúdo desinformativo, se aplicar. Então, se a empresa, se a rede social está vendo que está tendo uma live sobre fake news, poder, por exemplo, derrubar ou limitar a visualização, limitar compartilhamento, às vezes até bloquear compartilhamento, esse tipo de etc. Rotular conteúdo desinformativo como tal. Isso é muito importante, que a gente vai ver daqui a pouco situações bem parecidas, mas que a lei, de uma forma bem inteligente, talvez não cairia na lei. Interromper imediatamente promoção paga. Então, beleza, se tiver uma fake news paga, a ideia é bloquear essa promoção. Assegurar o envio da informação verificada a todos os usuários. Então, assim, se algo é confirmado como falso, todos os usuários que verem aquele conteúdo vão ver que aquilo é falso. Parecido com o que o Twitter está fazendo, mas não é exatamente a mesma coisa. Artigo 11, né? Caso o conteúdo seja concide. Tá, acho de novo, acho que tá um erro de escrita aqui. Caso o erro seja concide, os provedores de aplicação devem prestar esclarecimentos ao primeiro usuário. Tá, eu não tenho certeza se está escrito aqui. Até porque claramente está faltando o texto aqui. Caso o conteúdo seja considerado o quê? Não sei, vamos pular por enquanto. As redes sociais, provedores de aplicação, etc., devem fornecer um mecanismo acessível para que o usuário possa recorrer. Tipo, o usuário, alguém que fez algo. Tanto a pessoa que, por exemplo, espalhou alguma desinformação, quanto alguém que denunciou, tipo, esse usuário possa recorrer da decisão, né? Ele tem que ter um direito de defesa disso. Então, por exemplo, se eu tiver um conteúdo denunciado como fake news por exemplo, bloqueado, eu tenho que poder recorrer disso dentro da própria empresa. Tipo, eu tive um post do Facebook que foi tido como fake news. Eu tenho que poder recorrer disso. E aí nisso o usuário tem que poder apresentar informações adicionais na hora dessa revisão que ele pedir. Uh, e caso essa revisão mostre que o usuário não estava espalhando fake news ou que aquilo na verdade é verdade, a empresa tem que reverter os efeitos do que ele fez. Então, se o usuário foi bloqueado, se foi banido, se o usuário foi, sabe, qualquer coisa assim, punido de alguma forma, tem que reverter isso. Tá, seção 4 dos serviços de mensageria privada. Artigo 13. Os provedores de aplicação que prestarem serviço de mensageria privada, né, então WhatsApp, Telegram, por exemplo, têm que ter políticas de uso que limitem o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem a no máximo 5 usuários ou grupos, bem como o número máximo de membros de cada grupo de usuários para no máximo 256. Ou seja, se você tem uma mensagem, ela só pode ser encaminhada a no máximo 5 pessoas ou 5 grupos, e os grupos, né? Grupo de WhatsApp, por exemplo, não pode ter no máximo 256 membros. O que eu acho meio bullshit, tanto a questão do volume, né? Até porque, por exemplo, isso foi muito usado na campanha, principalmente do Bolsonaro, né? Para para espalhar a desinformação pelo WhatsApp, né? Tem um meme, né, dos velhos do Zap que se informaram pelo Zap Zap, né, que receberam dos amigões. E tem grupos enormes, né, de bolsonaristas e coisas do tipo. Só que, assim, no momento em que você limita no tamanho de um grupo do WhatsApp ou de um Telegram da vida, por exemplo, ou até de um Discord ou qualquer coisa assim, para todo mundo, você está punindo todo mundo com base em grupos de fake news. E a mesma coisa para limite de quantas vezes você precisa encaminhar uma coisa. Existem razões que não fake news para encaminhar um número grande de uma mesma mensagem. E é aquela coisa, como sempre, a lei ela é assim: você tem um grupo pequeno que faz merda, e aí isso tem que foder um grupo gigantesco que usa as coisas como elas podem ser usadas. Mas é isso. Esse artigo 13 faz isso. Parágrafo 1º. Em período de propaganda eleitoral, durante situações de emergência ou calamidade pública, o número de encaminhamentos fica limitado a 1. Ou seja, em época eleitoral, que é o foco aqui, você só pode encaminhar uma mensagem uma vez. Artigo 14. Sem prejuízo da garantia da privacidade, ou seja, mantendo a privacidade, na abertura de contas nessas. Tipo, você vai abrir uma conta no WhatsApp.
o usuário tem que declarar para o provedor se a conta usará bots ou qualquer coisa similar a um bot. Ou, após a abertura da conta, se o usuário passar a utilizar aplicativos ou serviços de disseminação ou de administração de contas. Tá, ok. Então o usuário tem que declarar que ele não está usando bot ou qualquer ferramenta parecida. O provedor da aplicação tem que excluir a conta do usuário que não declarar esse uso, caso volume de movimentação. Tá, então, por exemplo, você pode usar bots para coisas que não sejam fake news, né? Você pode usar para conteúdo, por exemplo, de empresa. Tipo, quero usar um bot para promover. A galera usa muito, né? Para, tipo, mandar promoções, tipo, iFood, manda cupons e coisas assim. O iFood, na hora de cadastrar, tem que falar que ele vai usar bot para aquilo. E se ele não falar e a empresa pegar, é, tem que ter a exclusão da conta. Beleza, tá aí eu acho ok. Artigo 5, 15º. Provedor de aplicação, né? Então, por exemplo, WhatsApp, Telegram, é, tem que requerer a permissão do usuário no momento anterior à entrega de mensagens ou inclusão de grupo. Ou seja, se alguém me manda uma mensagem pela primeira vez, o WhatsApp tem que me perguntar se eu quero receber aquilo. E a mesma coisa ser incluído num grupo. O WhatsApp já começou a fazer umas coisas parecidas, né? Mas só que é um endurecimento maior disso. A autorização para recebimento será por padrão desabilitada, tá? Isso é interessante. Então, o padrão das configurações do app é você não ter que autorizar o recebimento. Você pode só receber, mas tem que ter a opção de eu falar, ó, eu quero ser avisado, eu quero ser perguntado toda vez que eu vou receber uma mensagem. Até aí acho que é ok também. A permissão aqui se refere ao caput é necessário somente na primeira vez. Então, tipo assim, a primeira vez que uma pessoa me mandar mensagem, tipo, primeira vez que ela me manda mensagem no WhatsApp, eu posso escolher ou não, ter que ter a configuração ou não, se eu quero ter eu quero ter que me peça a permissão para eu receber essa mensagem. Mas depois disso, a segunda mensagem, a terceira, enfim, etc., não tem que ter toda vez essa pergunta. Parecido como já meio como é, né? Mas é um pouquinho mais duro, já é um pouco mais pesado de como é hoje. Os serviços devem fornecer meios acessíveis para os usuários retirarem a permissão. Ou seja, se na hora eu falar, não precisa me perguntar, depois eu tenho que poder ir lá de um jeito fácil e falar, não, eu quero que me perguntem quando eu receber a mensagem pela primeira vez de alguém, se eu quero receber essa mensagem. Artigo 16. O WhatsApp, ou o Telegram, etc., tem que utilizar todos os meios para limitar a difusão sobre e tem que mostrar, né, que um conteúdo é fake news, por exemplo. Então, é, isso sem violar privacidade, etc. Ou seja, basicamente, se o WhatsApp percebe que algum conteúdo é um conteúdo que tem algum tipo de de fake news ou de conteúdo de desinformação, o WhatsApp tem que trabalhar para limitar esse espalhamento, talvez bloquear a mensagem de ser enviada e avisar, isso aqui é fake news, por exemplo. Artigo 17, os provedores, por exemplo, o WhatsApp, Telegram, tem que observar as normas de transparência dos artigos 6 e 7, beleza. Ausência de informações, tarará, tá bom. As mensagens patrocinadas, enviadas por meio de serviço do WhatsApp Telegram, tem que ter tem que ter um dispositivo para descadastrar. Ou seja, se eu começo a receber, por exemplo, muita mensagem do iFood de promoção, e eu falo, eu não quero mais receber, tem que ter alguma ferramenta lá dentro para eu meio que desassinar, que nem e-mail, quando você começa a receber e-mail, você tem que poder ir lá e meio que cancelar, sabe? Ok. Capítulo 3 da transparência. Estamos chegando no final. Capítulo 3 da transparência em relação a conteúdos patrocinados. Artigo 19. Com o propósito de garantir transparência, os provedores de aplicação, então redes sociais, etc., têm que fornecer para todos os usuários a visualização do histórico de todos os conteúdos patrocinados com o qual ele teve contato nos últimos 6 meses. Ou seja, cada usuário tem que poder ter acesso ao conteúdo, ao histórico de tudo que ele viu naquela rede que é conteúdo patrocinado. Vídeos, stories, etc. Banners, qualquer coisa assim. Não sei se é sequer viável, mas beleza. Mas ok até aí.
Artigo 20º. Com o propósito de garantir transparência, os provedores de aplicação devem exigir que todos os conteúdos patrocinados incluam rotulação que identifique. Ou seja, todo conteúdo patrocinado tem que ser identificado como um conteúdo pago ou patrocinado. Tem que identificar quem que pagou por aquilo, inclusive intermediários e quem fez o pedido original. Então, por exemplo, eu sou a Brahma, eu contratei uma agência de marketing para promover o conteúdo. Tem que mostrar que aquele conteúdo é pago e que foi a Brahma e a agência de marketing que promoveram. Terceiro, tem que direcionar o usuário para acessar informações sobre o pagador do conteúdo, seja uma pessoa física ou jurídica. Então, e os dados de contato. Então, por exemplo, eu vi uma propaganda que beleza, uma propaganda qualquer. Por alguma razão eu quero entender quem que postou aquilo. Eu tenho que ver lá, não, foi tal empresa. Eu tenho que poder clicar lá e acessar mais informações sobre aquilo, levar talvez no site da empresa ou qualquer coisa assim. E os dados para contato, seja para contatar por e-mail, seja qualquer coisa do tipo. Tem que direcionar o usuário para acessar as informações da fonte da informação e os critérios para definir o público-alvo. Então tem que mostrar a fonte de onde vem a informação daquele conteúdo pago e é, tem que mostrar o público-alvo daquele conteúdo, o que vai ser uma coisa interessante. Porque né, no marketing, meio que você não quer deixar claro pro seu público-alvo que ele é o público-alvo por alguma razão, né? Nem sempre você quer deixar isso explícito, o porquê que aquele cara é o público-alvo, aquela pessoa é o público-alvo, né? Isso não sei se é complicado ou não. Quinto, incluir dados sobre todos os conteúdos que o patrocinador realizou no último um ano, incluindo aqueles que estão rolando agora. Basicamente, falar tudo que aquele patrocinador específico está patrocinando dentro daquela rede. Pra você ver o histórico, para você ver outras coisas que patrocinou. Por exemplo, você tá patrocinando algum conteúdo sobre um político tal. Será que também não está compartilhando sobre um outro político? Ou alguma coisa, sabe? Ou tá me compartilhando coisa de cerveja, mas para outro público tá compartilhando coisa de algum político tal, sabe? Para você poder olhar esse histórico e entender qual que é, sabe, a movimentação daquele grupo, empresa, pessoa física, jurídica e tal. Isso aqui não é só para coisa de marketing, tá? Não é só para vender produto. É tudo que seja tipo informação distribuída na internet e também informações patrocinadas, né? Artigo 21, para além das regras dessa lei, propagandas políticas eleitorais têm que respeitar a lei que já existe anterior, né? Inclusive a lei 9.504 de 97. Eu vou deixar aí qual lei que é, porque eu não sei de cabeça. Artigo 22, as redes sociais e empresas que mexem com tudo isso têm que requerer aos patrocinadores que confirmem identificação e localização, inclusive apresentação de documento de identidade. Ou seja, você vai patrocinar algum tipo de conteúdo, seja marketing, seja conteúdo político, seja qualquer coisa, você tem que falar quem você é, aonde você está e tem que mostrar documentação para comprovar que você é quem está dizendo que você é. Artigo 23. As redes sociais devem tornar pública, em plataforma de acesso irrestrito facilitado, dados sobre todos os conteúdos patrocinados. Caralho, isso é puxado. Então as redes elas têm que ter em algum lugar uma plataforma para você acessar as informações sobre todos os conteúdos patrocinados que existem disponível naquela rede social. Então, por exemplo, todos os ativos patrocinados do Instagram, por exemplo, sejam eles sociais, eleitorais e políticos. Não é só, ou seja, basicamente sobre esses temas, né? Sociais, eleitorais e políticos. Não é coisa sobre, tipo, vender cerveja, mas ainda assim é bastante coisa. Capítulo 4 da atuação do poder público. Artigo 24. A aplicação de internet de pessoa jurídica do poder público deve disponibilizar mecanismo acessível para qualquer usuário reportar desinformação. Então o poder público tem que disponibilizar uma forma de qualquer pessoa ir lá e reportar aquilo como fake news, por exemplo. Tem que utilizar as diretrizes. Tem que existir diretrizes claras do poder público sobre o porquê que aquilo é ou não fake news, e aí o poder público tem que usar essas diretrizes para tomar as medidas cabíveis nessa lei. Artigo 25. O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação. Aí aqui a gente já está naquela parada que claramente é muito mais teórica do que prática. Então o governo, né, o Estado, ele tem que garantir em todos os níveis de ensino capacitação
para o uso seguro, consciente e responsável da internet, que claramente não está sendo feito até hoje, e eu acho, com o rumo que as coisas têm tomado, bem utópico achar que vai ser bem feito na rede educacional, principalmente pública, uma conscientização sobre o seguro e responsável na internet, mas beleza. Artigo 26. O Estado deve incluir nos estudos, que se trata do artigo 28 da Lei 2.965, eu vou deixar aí qual que é, diagnóstico sobre desinformação na internet, tá, beleza. Então tem que ter, o Estado tem que ter diagnóstico sobre desinformação na internet, né? Diagnóstico tipo, tá aumentando, tá diminuindo, o que está sendo feito, etc. Tudo que for feito em relação à desinformação na internet. Artigo 27. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, Governo Federal, Estados do Brasil, Distrito Federal e as cidades, os governos municipais, né, tem que promover campanhas para servidores públicos sobre o combate da desinformação à desinformação, o combate à desinformação e transparências de conteúdos patrocinados na internet. Capítulo 5, a gente está já chegando no final, das sanções sem prejuízo das outras sanções civis, criminais ou administrativas, ficam sujeitos penalidades aqui. Então, as punições as punições para os crimes, né, cometidos nessa lei, que alguém cometer com base nessa lei, é advertência, pode ser multa, pode ser suspensão temporária das atividades, como por exemplo rolou no Telegram esses dias, proibição do exercício das atividades no país, ou seja, pode proibir que uma empresa, um grupo, etc., funcione no país. Inclusive poderia ser feito, por exemplo, com o Telegram ou o WhatsApp, por exemplo. Para fixação e gradação da sanção, ou seja, para você determinar que tal punição vai ser feita e qual que é o nível daquela punição, tem que observar a gravidade do fato, então o prejuízo, né, que foi feito, é, a reincidência, então, tipo assim, por exemplo, aquela empresa, toda hora ela é multada por, por fake news. Então você talvez tenha que aumentar qualquer coisa, tem que talvez suspender ou até proibir. Porque ela não está respeitando, só multa talvez não está sendo suficiente, por exemplo. E a capacidade econômica do infrator, ou seja, por exemplo, uma empresa muito grande, tipo Facebook, tem muito mais dinheiro, então a sanção tem que ser maior, e especialmente se for uma multa, tem que ser um valor maior. Uh, Disposições finais, capítulo 6. Artigo 29, os provedores de rede social e provedores de serviços de mensageria, então redes sociais e basicamente WhatsApp e Telegram principalmente, tem que ter mandatários judiciais no Brasil para dirigir. Você tem que ter alguém que o governo ou, por exemplo, um processo e tal, tem que chegar neles de alguma forma. Basicamente qualquer empresa que funciona no Brasil já mais ou menos tem isso. Tá. E aí aqui altera uma lei, a lei de 2 de junho de 92, a lei 8.429, ou seja, leis alteram outras leis, tá? Em certos aspectos. Então altera o artigo 11 para incluir esse trechinho aqui. E essa lei entra em vigor em 90 dias após a publicação. Não é o que está rolando ainda, tá? Porque acho que ela não foi, não sei nem se foi aprovada, mas até onde eu saiba, não, se ainda está rolando a treta. Vamos começar o porquê que eu. Tá, gente, nem acho que tem ninguém ainda assistindo, porque a gente já está há mais de meia hora aqui. Mas assim, eu ainda vou fazer um vídeo mais curtinho, só que o porquê que tá rolando essa treta, né? Teve um post, na própria página principal do Google tem um alerta sobre a pele das fake news, e aí eles fizeram um post, né? Pele das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira. Escrito pelo Marcelo Lacerda, diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google Brasil. Criação de uma legislação na internet com o potencial de impactar a vida de milhões de brasileiros e empresas todos os dias precisa ser feita de uma maneira colaborativa e construtiva. Ou seja, tem que ter colaboração na hora de fazer uma lei dessas que envolve a conversa com mais agentes da sociedade, né? Incluindo essas grandes empresas de tecnologia. O projeto de lei que a gente acabou de olhar pode ir à votação antes mesmo que diversos setores da sociedade, incluindo parlamentares, tenham tido acesso ao texto que será votado. Se for aprovado do jeito que está, a empresa, o PL, né, o projeto de lei, vai na contramão do objetivo original, que é combater a disseminação de fake news. Uma das consequências, segundo o Google, é que o PL protege quem produz informação, resultando na criação de mais informação. Ok.
Na prática, como resultado do PL 2630, as plataformas ficam impedidas de remover conteúdo jornalístico com afirmações falsas como a vacina de Covid irá modificar o DNA dos seres humanos. Ou seja, continuariam disponíveis na busca do Google e do YouTube, gerando ainda mais informação. Segundo o Google, várias coisas como um post de jornal desse sentido aqui, de fake news sobre vacina, poderia continuar funcionando, né, estando disponível. A gente precisa melhorar o texto do projeto de lei, porque o projeto das fake news pode aumentar a desinformação no Brasil. Fale com seu deputado aqui ou nas redes sociais. Tá, esse post de blog é bem fraquinho, ele não explica realmente como ou porquê. Tá, eles têm um post maior sobre isso, eu que sou burro. Vamos olhar bem resumidamente, só para ver o contraponto, que esse não é o foco aqui, tá? O texto protege quem produz informação, porque limita a aplicação pelas plataformas do que eles podem fazer ou não, né? E blinda a remoção de conteúdo produzido a fins jornalísticos. Coloca em risco o acesso e distribuição gratuita de conteúdo na internet. Tá, ele fala aqui porque, por exemplo, você precisa de licenças e tal, e o PL 2630 proíbe esse tipo de licença de duas maneiras, exigindo que todas as licenças de direitos autorais sejam concedidas por entidade de gestão coletiva. Não sei como que o PL de fake news faz isso, porque pelo que a gente leu até agora, ele não afeta isso, tipo, os direitos autorais diretamente. Ahn, Tá, porque teoricamente impactaria como que o conteúdo criado poderia ser usado por outras pessoas. Não sei se é exatamente assim que funcionaria. Dá amplos poderes a um órgão governamental para decidir o que os brasileiros podem ver na internet. E isso de fato é um problema, né? Porque é, esse é um dos pontos principais aqui da discussão. Quem que vai decidir, quem que vai determinar inequivocadamente o que é uma informação falsa? Quem decide isso? Isso é um dos pontos mais importantes dessa lei que eu concordo que é um problema. Traz sérias ameaças à liberdade de expressão, que aí é aquela coisa, né? Tipo, liberdade de expressão, conteúdo é um termo muito genérico e abrangente, pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes e aí, né? É aquela coisa do monarca, né? Tipo, o que é liberdade de expressão? É coisa restrita e tal. Mas beleza, vamos dar uma olhada no porquê que toda essa discussão é muito interessante. O vídeo já tá longo, eu não vou me destrinchar muito mais sobre isso, mas aqui, tweets sobre fraude na eleição tem robôs pró-Lula e pró-Bolsonaro. Ou seja, não foi só o Bolsonaro que teve o auxílio nas eleições presidenciais de 2018. Não foi só. Os dois presidenciáveis na época tiveram o auxílio uso de bots, né? Então foi verificado que tanto o Bolsonaro quanto o Lula usaram, né, propositalmente ou não, bots nas campanhas para promover principalmente hashtags. Teve o caso da Janja da Choquei do Felipe Neto sobre as fake news sobre o imposto da Shein no Twitter, né? Que aquela verificação dos usuários do Twitter mostrou que tanto a Choquei quanto a Janja quanto o Felipe Neto estavam mentindo sobre aquilo da taxação, né? Falando que a taxação não é para as empresas, é para as empresas e não para o consumidor. E isso foi verificado pelos usuários como falso. O problema é que a PL das fake news não diz que os usuários têm poder de, de verificar. Só. Cadê? Verificador de fato independente. Pessoa jurídica pode fazer isso. Ou seja, a verificação do Twitter, coincidentemente ou não, não é válida para o projeto de lei. E é isso. Gente, videozinho curto, caralho, vídeo extremamente longo, talvez um dos mais longos do canal. É um assunto muito importante, eu acho que eu consegui contar ele de uma forma que fica claro para pessoas que são leigas em lei e tecnologia. Mas é isso, se alguém chegou até aqui, comenta hashtag eu cheguei até o final. Se você gostou, deixa um like e se inscreve no canal que me ajuda muito. Se você discorda de alguma coisa que eu falei, ou acha que tá faltando alguma informação importante, diz aí o que ou o porquê, tá bom? É isso. Se inscreve no meu canal. Valeu!